de Deus. Essas duas dependências, elas trabalham de forma totalmente opostas. Totalmente opostas. Por quê? Porque o ser humano ele foi feito essencialmente dependente de Deus. Dependente do Criador. Alguém hoje aqui consegue sobreviver sem depender do ar que o Criador te dá? Não. Mesmo nas questões de conhecimentos bíblicos e espirituais, não dá para viver sem a independência de Deus. Então, não é desse tipo de dependência que hoje nós vamos falar. Amém, querido? Não é para largar a dependência de Deus. Pelo contrário, essa você tem que se agarrar ainda mais na dependência que vem de Deus. E por que Deus fez justamente essas duas dependências totalmente opostas? Para que o ser humano, tá, ele dependa inteiramente do Criador e justamente ele não dependa de outras pessoas tão falhas como ela. Porque o ser humano, como infelizmente, quase que uma regra, que não deveria, mas quase uma regra. Gostei da imagem ali. Estão querendo me dar uma dica de alguma coisa? Eles atuam, como eu falei, as duas dependências atuam de forma oposta, porque o ser humano, ele insiste em viver o contrário do padrão da palavra de Deus. Então, no padrão da palavra de Deus, a nossa dependência deve ser de quem? De Deus. Mas o ser humano insiste em depender de pessoas, depender de outros, depender de sentimentos de pessoas, depender de recursos das pessoas e muitas vezes deixa Deus para a última opção. Mas Deus, ele estabeleceu que você seja dependente dele justamente para você não depender de outras pessoas, dos sentimentos de outras pessoas que são tão falhas como você. E o resultado, quando nós dependemos de outras pessoas, é nos tornamos pessoas decepcionadas, amargas e frustradas. Então, para evitarmos isso, hoje, Deus está querendo fazer um ajuste nas nossas vidas. Assim, nós precisamos entender que a nossa dependência deve ser apenas de Deus, porque este não falha. E não joga nada em rosto. Quando você depende de Deus, e Deus faz algo por você, que Deus libera algo na sua vida, que Deus de alguma forma atua ao teu favor, a própria palavra de Deus diz que Ele não lança em rosto. Ao ponto que quando você depende de pessoas, fatalmente isso pode acontecer. Então, para nós, vamos dizer assim, resumir, sintetizar, para ficar mais fácil o entendimento, vamos tratar de saia da dependência humana. Amém? Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo de 1 a 7, tem uma história que faz uma base muito boa para o nosso entendimento desta palavra. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo de 1 a 7, diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito, e outras versões diz apertado, demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ou seja, quando eles disseram para Eliseu assim: nós queremos ir lá construir, Eliseu disse assim: podem ir. Mas um disse assim: é melhor o senhor ir conosco, vamos lá conosco. Ele tornou, no caso Eliseu, respondeu e disse: eu irei. E foi com eles. Chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, um pedaço de madeira, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu a mão e o tomou. Amém? Vamos lá. Contexto histórico de toda essa história. Estava se tratando da escola de profetas. As escolas de profetas surgiram desde os dias do profeta Samuel. Ele começou a construir lugares em que as pessoas se reuniam para aprender a palavra de Deus e ao mesmo tempo para ser liberado sobre eles transferência de unção para que eles exercessem o ministério profético. Porque
nós já sabemos, já aprendemos, que no Antigo Testamento, diferente dos dias de hoje, o Espírito Santo ele vinha especificamente sobre uma pessoa, e essa pessoa ela transferia para outros parte da sua unção conforme a ordem de Deus. Aconteceu com Moisés, que transferiu para 70 homens para que pudesse julgar como ele, e aí tem muitos outros exemplos na Bíblia. Diferente dos dias de hoje, que o Espírito Santo é derramado de forma abundante sobre todos aqueles que quiserem. Então as escolas de profeta tinham esse condão de ensinar a palavra e também transferir unção para que outros profetas fossem levantados. E agora a escola estava crescendo, estava tomando grandes dimensões, né? Principalmente essa que ficava sobre, vamos dizer, primeiramente sobre os cuidados de Elias e depois de Eliseu. E todo crescimento, querido, exige expansão. Quando se cresce, precisa se expandir. E toda expansão exige trabalho. Guarde bem isso. Todo crescimento exige expansão e toda expansão exige trabalho. Exatamente o que aconteceu. A escola estava expandindo, o lugar que eles estavam já era muito pequeno e agora estava exigindo deles mais trabalho, mais posicionamento. Um daqueles jovens, querido, estava trabalhando com uma ferramenta que não era dele. Ele estava trabalhando com um machado emprestado. Ao golpear a madeira, diz o texto que a parte de ferro, a cabeça do machado, podemos dizer assim, soltou do cabo e caiu nas águas turvas do Rio Jordão. Para você que já esteve no Jordão, viu, quem não teve, no dia que você for lá comigo, você vai ver que a água do Jordão parece que, sabe aquela argila que é cinza, mais clara? Parece que ela deu uma espalhada no Jordão. É como se fosse uma água cinzenta, bem clara, mas bem turva, não dá para ver absolutamente nada lá para baixo. E cai um machado naquele lugar. E você sabe, pela física normal, um instrumento de ferro, quando cai na água, a tendência é afundar. Aí vem um pessoal da quinta série e diz assim, por que navio então não afunda? Porque tem lastro. O que é lastro? Outro dia a gente conversa. Vamos lá. O jovem, querido, ele agora revela uma crise tremenda quando o machado cai na água. Ele diz assim, ai meu Senhor, a ferramenta era emprestada. O erro daquele rapaz, querido, não foi pegar algo emprestado para uma emergência. O nosso erro, querido, não é pegarmos algo emprestado para suprir uma emergência. Assim como daquele rapaz, o nosso erro é tentar construir um futuro dependendo permanentemente de recursos e estrutura que pertence a outras pessoas. Vou repetir. Pegar algo emprestado para resolver algo rápido, uma emergência, não é o problema. O problema é você pegar algo emprestado e fazer aquilo ali como a sua base, a sua estrutura para o seu crescimento futuro. Vai dar ruim, vai dar muito ruim, como deu para aquele rapaz. Por isso hoje, querido, eu quero dizer que Deus quer tirar você de dependências, amém? Dependência financeira, dependência emocional, dependência material, porque tem gente que está querendo construir a sua vida, o seu futuro, dependendo de outro. Dependendo de circunstâncias, de pessoas, de recursos que nem tem na mão, já está fazendo conta, porque tem gente que o recurso não chegou na mão, já começa a fazer conta, né? Não só conta no sentido numérico, mas de dívida também. Então Deus quer nos tirar desse nível de dependência. Por quê? Porque a primeira coisa, querido, que atrapalha a vida de muita gente é o peso do emprestado. Peso do que é emprestado. Para entender, querido, o desespero daquele rapaz, vamos voltar naquela época, na sociedade daquela época, do século IX em Israel. O ferro naquela época era uma das maiores e mais avançadas tecnologias que existiam. Até aquela época, em Israel, Israel não dominava o ofício do ferreiro, de manusear o ferro. Para você ver que até aquela época, até os dias de Davi, que é um tempo depois dessa história, bem depois, quase 1000 anos depois,
as armas de Israel ainda eram de bronze. Quem dominou a tecnologia do ferro e por isso se tornou um inimigo extremamente forte na Bíblia foram os filisteus. Os filisteus foram os primeiros povos no mundo a conseguir fundir o ferro e fazer armas de ferro. Por isso que quando a Bíblia fala de uma batalha entre judeus e filisteus, a gente, se conhecer esse contexto, a gente não entende muito, mas era como lutar contra alguém com armas extremamente avançadas, enquanto a sua arma ainda era bem deficitária, vamos dizer assim. Pense nos dias de hoje, saindo para a guerra, ainda levando aquele mosquetão antigo, né, que tinha que colocar a pólvora aí, socar para depois dar o tiro, contra uma metralhadora de última geração. É um negócio assim, assim Israel saía para a guerra contra os filisteus. Por isso que a Bíblia, quando fala que Israel venceu os filisteus, é para você ficar assim, uau, só Deus mesmo para fazer isso acontecer. Então naquela época, querido, alguém ter uma ferramenta de ferro era algo extremamente, era uma tecnologia extremamente cara e valiosa. Pense hoje alguém tomando emprestado um MacBook de última geração, que custa mais caro que um carro. Hoje tem computadores de última geração aí, custa mais caro que um carro. Pensa alguém pegar um negócio desse emprestado e dar problema na sua mão. Era exatamente o que aconteceu com aquele rapaz. Ele pega agora um instrumento de última tecnologia e ele vai todo empolgado, e talvez a crise desse rapaz, como de algumas vezes na nossa vida, mas eu fui fazer a obra de Deus. Eu fui cortar madeira para construir uma casa para Deus. Eu fui lá construir um lugar para ampliar a conquista da casa dos profetas. Mas ele tinha um problema, querido. Ele estava trabalhando, ele estava querendo construir o seu futuro com uma ferramenta emprestada, que não era dele, tá? Por que ele ficou tão impactado? Porque ele, como estudante da palavra, ele conhecia a Torá. E a Torá, que é a Bíblia, o Pentateuco, como nós chamamos, no livro do Êxodo, capítulo 22, versículo 14, diz o seguinte: se alguém pedisse alguma coisa emprestada e sofresse dano, na ausência do dono, ele era obrigado a restituir o valor integral. Então o rapaz estudava a Bíblia, e a Bíblia que ele estudava dizendo, se você pegar alguma coisa emprestada e danificar na ausência do dono, você é obrigado a pagar de forma integral. Por isso o rapaz gritou e disse assim, estou perdido. Ai, meu Senhor, estou perdido, porque o machado era emprestado. E pastor, e se ele não tivesse condição de pagar? A própria lei dizia que ele tinha que se tornar um escravo temporário, até trabalhar para gerar recurso para o dono do objeto, até concluir o valor mais 20%. Mais um quinto. Então em Israel, quando você dava prejuízo para alguém, você tinha que restituir o valor e mais um quinto, mais 20%. Mas, querido, não discute comigo, foi Deus que deu a lei e acabou. Estava assim e funcionou tão bem que é um dos povos, é o povo mais honesto que temos hoje ainda na face da terra. Por seguir conceitos dados por Deus na sua palavra. Então aquele jovem, querido, estudava na escola de profeta, consideravelmente pobre, e agora como ele iria pagar uma tecnologia de ferro tão cara, não teria outra situação senão se tornar escravo por servidão. Outro exemplo que nós temos na Bíblia, 2 Reis 4:1, lembra daquela mulher, quando o marido morreu, que também estudava na escola de profeta, que ela chega e diz para o profeta, olha, os credores estão vindo levar meus filhos como escravos. Por quê? Porque naquela época dívida se pagava com escravidão temporária ou escravidão de servidão por dívida, como assim chamava. Então aquele jovem, ele dá um grito. O grito dele em hebraico foi Ahá Adonai. Não era um grito, por que eu estou te enfatizando isso? Porque não era um grito comum.
Porque na Bíblia, assim como, vamos no português para a gente entender na Bíblia. Quando nós queremos usar a palavra Senhor para diferenciar entre Deus e os homens, tem uma diferença na grafia, não tem? Quando nós queremos falar Senhor referente a Deus, nós escrevemos com o S maiúsculo. Toda vez que você achar a palavra Senhor na Bíblia com S maiúsculo, está se referindo a Deus. Quando nós falamos de uma pessoa comum, é um S minúsculo. Essa é a diferenciação que tem dentro da Bíblia. No hebraico não é diferente. Quando a pessoa usava o termo Senhor, se referindo a Deus, ele usava o termo Adonai, que quer dizer o Senhor Criador de todas as coisas. Quando ele queria usar o termo Senhor se referindo a uma pessoa, ele usava o termo Adon, que é a mesma raiz do nome Adão, quer dizer gente, pessoa. Quando ele grita, ele não grita Ahá Adon, ele não grita para o profeta, ele grita para Deus, dizendo: ai de mim, estou perdido, porque o machado é emprestado. Ele grita Adonai, ele grita ao Senhor. Quando ele grita dessa forma, ele estava em pânico. Por quê? Esse grito só era dado por alguém que estava em dor extrema, em pânico, lamento profundo, diante de uma ruína, de uma tragédia em que as forças humanas não poderiam resolver. Não era, por isso que a Bíblia diz assim: não use o nome do Senhor em vão. Aqui na nossa cultura todo mundo diz assim: ai meu Deus, qualquer besteira. Se Deus fosse levar em conta, não usar o nome dele em vão, nós estávamos perdidos. Porque dentro da nossa cultura nós usamos o nome de Deus para qualquer coisa. Até para reclamar. Até para murmurar. Mais tarde, na hora do Jogo do Brasil, é tanta gente usando o nome de Deus. Em nome de Jesus, Deus amarra, não sei o quê. Não usa o nome de Deus nessa hora não, irmão. Então, quando alguém dava um grito eminente, usando o nome de Deus, era mais ou menos assim: para tudo, que o negócio é sério. Muito sério. Por isso que quando ele grita, o profeta Eliseu, que estava só acompanhando lá o trabalho dos rapazes, parou e disse: opa, o que foi que aconteceu? Ele diz assim: ah, meu senhor, era emprestado o machado. Estou perdido, vou virar escravo porque eu não tenho condição de pagar. O medo daquele rapaz era o medo da escravidão. Era um medo que aquela tecnologia era tão cara que o medo dele não era nem se tornar um escravo por dependência de pouco tempo, mas uma dependência perpétua. Ele diz assim: o preço desse negócio eu vou ter que trabalhar a vida toda para pagar. Eu estou falando com você sobre o perigo do emprestado. Sabe por quê? Porque Provérbios capítulo 22, versículo 7 diz o seguinte: aquele que toma emprestado e não devolve se torna escravo de quem emprestou. Dá só uma olhadinha assim de canto do olho para o seu irmão e diz assim: aquele que toma emprestado e não devolve se torna escravo de quem emprestou. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, você não vai gostar, mas precisa alguém te dar essa má notícia. Sabe por que muita gente não prospera na vida? Porque tudo que tem é emprestado, até as ferramentas de trabalho. Olha de novo para o irmão e diz assim: Como é que o indivíduo quer prosperar, querido, se até as ferramentas de trabalho dele é emprestada? Eu vou pegar ali um alicate emprestado, uma colher de pedreiro emprestada, não sei o que é emprestado, e o pior, pega emprestado e não devolve. Sabe por que não prospera, querido? Você já viu algum escravo prosperar? Escravo não prospera. Se você toma algo emprestado de alguém, faz a sua estrutura em cima daquilo e nunca devolve, você se tornou escravo, e a escravidão tira a prosperidade. Ou melhor, impede a prosperidade, porque o escravo não tem direito a nada. A gente já está na hora de parar e começar a olhar algumas coisas, né? Aquele que toma emprestado e não devolve se torna escravo. Por isso muita gente não prospera, querido. Porque tem gente, querido, e isso é para nós fazer uma avaliação hoje. A ferramenta de trabalho dele é emprestado. Tem outros que material de estudo é emprestado.
Vai estudar, precisa pegar material dos outros. Querer uma emergência, vai lá. Agora, você querer construir o seu futuro em cima de algo que você tomou emprestado, não devolveu, isso não vai dar certo. Você está quebrando o princípio da palavra de Deus. Trabalho. E o pior, querido, hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas estão vivendo com emoções emprestadas. Ou querendo imitar os outros, ou dependendo da reação emocional dos outros para consigo. Isso é emoção emprestada. Não, porque se fulano fizer, eu vou ser feliz. E se nunca fizer, você vai ser infeliz? Está ficando ruim, né? Emoções emprestadas, a pessoa coloca uma dependência na emoção, na reação dos outros para ela ser feliz, para ela se realizar. Querido, isso leva à escravidão. Por isso tem muitos escravos emocionais, porque ele está esperando a reação de outros para ele ser feliz, para ele destravar, para ele ter norte na sua vida, meu irmão. E aí nós vamos observar que não prospera, nem de forma financeira, emocional, pessoal, intelectual, porque toda a sua estrutura é emprestada. Então hoje, se você quer sair da escravidão, meu irmão, faça um levantamento e devolva tudo que você tomou emprestado. Pastor, se eu devolver tudo que está emprestado, eu não vou ficar nem com um prato em casa. E tu quer prosperidade na tua mesa com um prato emprestado? Eu me lembro que uns anos atrás Deus trouxe uma palavra semelhante a essa aqui na igreja. E eu fui um dos primeiros a tomar na cara, porque até a mesa que eu tinha em casa era emprestada. Sério? Saí daqui e falei para Josi assim, vamos devolver a mesa hoje. E vamos comer onde? A gente senta no chão, coloca uma almofada no colo e está resolvido. Uma semana depois eu comprei uma mesa nova. E a mesa é tão boa que até hoje ela está lá em casa. Tem mais de 10 anos essa mesa. 20 anos. Tinha uma mesa emprestada, devolvi, eu ouvi a palavra aqui à noite, no outro dia de manhã eu devolvi, Deus me abençoou, eu comprei uma mesa, querido, que eu tenho certeza que muita gente teve uma igual, já se acabou. A minha tem 20 anos, não tem nenhuma broquinha de cupim. Porque não é de escravo, é de gente livre. Isso é sério. Eu me lembro que nessa época, querido, o que me apareceu em casa de CD e livro, que eu não sabia nem por onde andava, o pessoal começou a devolver, eu digo assim, eu estava com um bando de escravo e não sabia? Então, querido, leve a sério. Leve a sério. Empréstimo para construir base, estabilidade, torna a escravidão, isso é bíblico. Então faz o seguinte, meu irmão, pega tudo que você tem emprestado na sua casa e devolva. Saia da escravidão. Mas pastor, se eu devolver, devolva, dependa de Deus, não dos outros, não dependa de pessoas. É a mesma situação, querido, é o mesmo paralelo. O crente tem a cara de pau de dizer que pegou dinheiro emprestado, comprou fiado e não vai pagar. Isso é escravidão, meu irmão. Além de ser desonesto. Se liberte em nome de Jesus. Precisou para uma emergência, ok, não vamos radicalizar, mas tenha propósito, tenha direcionamento. Hoje é dia de libertação em nome de Jesus. Então se liberte das amarras financeiras, espirituais, meu irmão, que está travando a sua vida. Tudo aquilo que é emprestado, se livre hoje em nome de Jesus. Ah, pastor, mas até a casa que eu moro é emprestada. Como é que você vai prosperar, meu irmão? Você, sua família, sua casa? É sério. Hoje tem que tomar um passo de fé, em nome de Jesus. E não viver mais debaixo daquilo que é emprestado. Tem mais respaldo no reino de Deus você pagar um aluguel do que morar emprestado. Poxa, pastor, não, querido, o que você vai decidir daqui para frente é com você. Eu não quero interferir na sua vida. Eu estou te ensinando a palavra de Deus. Se você quer obedecer ou não, aí já é a sua questão que vai fazer. Mas a Bíblia é muito clara em dizer, tomar emprestado e não devolver, torna-se escravo. E escravo não prospera. O perigo do empréstimo é que quem se torna escravo nunca prospera. Nunca prospera. Respira aí, deixa eu tomar um gole d'água, né? Porque o clima agora ficou tenso.
Chega em casa, faz um levantamento, devolva aquilo que é emprestado. Eu me lembro que uma época eu teve um desafio e eu, por fé, ofertei meu carro, fiquei sem carro. E foi muito interessante que no mesmo local que eu estava, que eu acabei de ofertar o carro, reuni o pessoal em casa e disse assim, olha, nós vamos ofertar o nosso carro, nós vamos ficar a pé, amém? Todo mundo concordou, amém. Quando eu terminei de fazer a oferta, que eu estou saindo da igreja, uma pessoa veio comigo e disse assim, pastor, o senhor ofertou o seu carro? Eu digo, como é que você sabe? Não, eu vi. Porque eu não fiz comercial, não fiz alarde, não sumi no público para dizer que ia dar o carro, não. Simplesmente fui lá e coloquei no gasofilácio. Eu digo, sim, Deus mandou. Mas pastor, o senhor não pode ficar sem carro. E não sei o quê, como é que o senhor vai voltar para sua casa? Eu digo assim, Deus proverá. Aí a pessoa pegou a chave do carro e disse assim, então vai no meu, depois o senhor me devolve. Eu peguei e disse assim, não vai pastor, o senhor está com a família aí. Eu vim. Na semana seguinte eu retornei ao local e disse assim, vim devolver seu carro. A pessoa disse assim, não, fica aí, depois a gente vê. Botou a mão na cabeça e saiu andando. E na hora o Espírito Santo falou, eu mandei ele te dar o carro. Só que ele não vai dar. Eu voltei com esse camarada várias vezes e disse assim, olha, toma seu carro porque é emprestado, eu não quero. Se der problema na minha mão, eu vou ter que pagar e tal. E ele de jeito nenhum recebia o carro de volta. Ao ponto de eu tentar parar o carro na frente da casa dele e ele não deixar. Passou 9 meses esse sufoco. Um dia eu cheguei, estacionei o carro na porta dele, peguei e botei a chave em cima do vidro do carro, entre o vidro e o capô, coloquei a chave ali e disse assim, vim devolver o seu carro, porque eu já fiz proposta de comprar, você não quis me vender, você disse que não pode me vender esse carro, eu sei que o Espírito Santo mandou você me dar o carro, e você está lutando contra o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que aquele que vive emprestado é escravo, e eu não serei seu escravo, porque eu preciso prosperar. Deixei a chave e vim embora. Com dificuldade, fui lá, financiei outro carro, tudo certo. Passou menos de um mês, ele me liga chorando. Ele diz assim, pastor, eu deveria ter ouvido Deus, porque eu parei ali no semáforo, atrás do caminhão de lixo, o ônibus veio atrás, deu uma pancada no meu carro, acabou com o carro. Eu digo, pois é, né? Quando a gente desobedece ao Senhor, fica feio a coisa, né? Fica muito feio. E ele diz assim, eu tinha que ter obedecido a Deus. Eu digo, então aprenda e obedeça da próxima vez. Perdeu o veículo. Perdeu. Põe amor nas minhas palavras, querido. Põe amor. Ele não tinha obrigação. Ele podia chegar para Deus e dizer assim, Deus, o Senhor está mandando, mas eu não quero. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificar. Assim como eu obedeci a voz do Senhor e entreguei o meu, ele podia também entregar o dele. Mas, não é? Esqueça que eu estou nessa história. Pensa que é uma outra pessoa, para você não fazer confusão dentro da sua mente aí. Tá bom? Mas andar com algo emprestado não funciona. E enquanto eu fiquei 9 meses no carro dele, também eu não prosperei. No dia que eu devolvi, Deus abriu a porta, eu sem nenhum valor consegui financiar um carro. E resolveu a minha vida. Então a gente tem que entender, querido, tem coisas na vida que a gente acha que está levando lucro, mas não está. Então se você quer prosperar, meu irmão, hoje em nome de Jesus, tome uma posição na sua vida, devolva tudo o que você tem emprestado. Por que silêncio, gente? Devolva aquilo que você tem emprestado. Não construa o seu futuro em cima do que é emprestado. Isso leva à escravidão. Amém? Voltando ao texto do machado que caiu lá na água e depois flutuou. A Bíblia, ela é repleta de realidades espirituais. E todo objeto no Antigo Testamento tem um propósito de nos ensinar. Aquele machado, aquela ferramenta, que significa, dentro daquele contexto, representa unção, dom, força, capacidade produtiva, vindo da parte de Deus. Então, aquele homem querendo fazer algo para Deus, ele queria usar, mas querido, entenda uma coisa muito especial. Seja no seu trabalho particular, seja para Deus, toda a ferramenta, dom, propósito, ensino que ele der na sua mão, você precisa afiar muito bem. Você precisa melhorar a cada dia. Por isso, o machado,
que representa tudo isso, unção, dom, força, capacidade, esse objeto, querido, ele representa muito mais do que um esforço humano. Porque, querido, trabalhar com um machado cego requer mais força do que se trabalhasse com uma outra ferramenta. Por isso, querido, tudo que vier à mão para você de trabalho, de conhecimento, de dons, mesmo os dons espirituais, eles precisam ser aprimorados. É como um machado que precisa ser afiado. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes da história americana, ele dizia a seguinte frase: se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, passaria as 4 primeiras horas afiando o machado. Se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 4 só afiando o machado. E depois ia chegar lá, 1 hora, meia hora, e já resolvia o problema. Muitas vezes nós estamos querendo resolver uma situação na vida há muito tempo, mas nós, em vez de pararmos para afiarmos o machado, não. Nós queremos resolver na força do braço. Tem coisas que você quer que mude, transforme, quer chegar lá e fazer logo, quebrar tudo, fazer um barraco acontecer para resolver. Não, querido, se você afiar seu machado orando, buscando em Deus, jejuando, na hora que você chegasse lá, uma palavra da parte de Deus resolvia tudo. Porque a gente precisa gastar mais tempo afiando o machado de que tentando resolver com a força do braço. Eclesiastes capítulo 10, para não dizer que eu estou só na teoria de Lincoln, Eclesiastes capítulo 10, versículo 10 diz assim: se o ferro, está falando de um machado aqui, de uma ferramenta, está embotado, ou seja, está cego, e não se afia o gume, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria assegura o sucesso. Agora é Bíblia. Eclesiastes está dizendo, se a sua ferramenta, se o seu ferro, se o seu machado, seja lá o qual for a ferramenta, não tiver bem afiada, você vai ter que colocar o dobro de força. Mas, se você usar sabedoria, afiar, bem afiadinho, isso vai trazer sucesso mais rápido para a sua vida. Então, querido, além de você ter que abrir mão do que é emprestado, afie a ferramenta que você já tem. Melhore o seu conhecimento, melhore os seus dons, os seus talentos. Gaste mais tempo aprendendo, estudando, ouvindo, orando, do que tentando resolver tudo com a força do seu braço. Posso ouvir um crente dizendo amém? O machado se perdeu onde? Caiu dentro do rio Jordão. O Jordão, historicamente, querido, na Bíblia é um lugar de transição. Preste bem atenção, sempre quando a Bíblia aponta para o rio Jordão, está falando de um tempo de transição, de mudança. Quando o povo veio pelo deserto para entrar na terra prometida, eles tiveram que atravessar o Jordão. Estava mostrando que eles estavam numa transição, saindo do deserto e entrando na terra prometida. Quando Elias foi levado ao céu, ele atravessou o Jordão com Eliseu, foi levado ao céu, Eliseu na volta jogou a capa, abriu o Jordão, voltou para outra margem, mostrando uma transição do ministério de Elias para o ministério de Eliseu. Então o Rio Jordão sempre vai ser apontado como um lugar de transição, o lugar em que se declara a morte do passado e ressurreição de um novo tempo, de uma nova história. As águas, querido, representam o lugar da perda, onde os projetos humanos afundam quando nós tentamos operar com a nossa própria força. O Rio Jordão é esse lugar de transição porque o seu próprio nome já fala muito. Jordão significa aquele que desce. Se você quer fazer transições na sua vida, você precisa aprender a descer na presença de Deus. Porque quanto mais você desce na presença de Deus, mais você é transformado. Para uma verdadeira transição, querido, na vida, nós precisamos descer, aprender, submeter. Ao contrário, o orgulho pode até levar a resultado mais rápido, mas a Bíblia diz que o orgulho, ele só pavimenta a queda, porque o orgulho, ele precede a queda que será inevitável. Para resolver o problema do rapaz, Eliseu pergunta, diz assim, onde caiu o machado? Ele diz assim, ali. E agora ele pega um pedaço de madeira e joga. Por que é que ele não jogou um outro objeto?
Por que ele não jogou sal? Por que ele não jogou a capa dele? Por que ele não jogou a sandália dele? Por que ele pegou um pedaço de madeira e jogou? Porque aquele pedaço de madeira representa a cruz de Cristo. E onde a cruz de Cristo passa, meu irmão, vai haver uma mudança, uma transformação, uma ressurreição. Algo novo do céu vai acontecer. Por isso ele pega a madeira e diz a alguns estudiosos que era o mesmo tipo de madeira que no futuro teria sido feito a cruz de Cristo. E como é que esses estudiosos sabem disso, pastor? Muito simples. Porque a cruz de Cristo, cumprindo a lei que estava lá no livro de Esdras, foi feito com a madeira da viga principal da casa da sua mãe. Como assim, pastor? É só ler Bíblia, meu irmão. Quando alguém era condenado à morte por crucificação, se derrubava a casa dessa pessoa, tirava a viga principal para fazer a madeira. Israel segue isso até hoje. Quando tem um ataque terrorista, o que é que eles fazem? Vão lá na casa do terrorista e derrubam a casa. Por quê? Porque eles seguem um princípio bíblico. E esse tipo de madeira, eles estavam cortando a madeira para fazer o quê, querido? Quando o machado caiu na água lá no Eliseu, eles estavam cortando para fazer o quê? Uma jangada? Não, uma casa. Era a mesma madeira, mesmo tipo de madeira. Por isso representa a cruz de Cristo. Então, querido, a madeira, ela entra na água das nossas falências, dos nossos problemas, do nosso passado, do impossível, e faz flutuar o propósito de Deus que tem para cada um de nós, pois é isso que faz a cruz de Cristo. Quando nós nos posicionamos aos pés da cruz de Cristo, nós somos transformados, a nossa história é mudada, a nossa vida é restaurada, tudo muda, tudo se faz novo, pela redenção que veio da cruz do Calvário. Você pode celebrar o Senhor por isso, meu irmão? Faça da melhor forma possível, aleluia. Glória a Deus. E por fim vem o milagre que subverte a natureza. Aqui nós vamos ver a diferença entre a lei da gravidade e a lei da graça. O ferro flutuar, querido, não foi um truque. Não foi um truque. E sim uma manifestação sobrenatural da soberania de Deus, que ultrapassa, surpreende qualquer lei natural para trazer socorro ao necessitado. Guarde bem isso. Quando Deus intervém, isso é a lei da graça. Graça é favor que ninguém merece. Quando Deus intervém com a sua graça, querido, nenhuma lei da natureza prevalece. A graça de Deus ultrapassa tudo, modifica absolutamente tudo, faz coisas que as leis naturais não entendem. Isso é muito comum a gente ver isso nas questões do corpo, do físico, de enfermidades. A pessoa está cometida de uma enfermidade e vem uma intervenção de graça da parte de Deus, tão profunda, que quando você volta no médico, o médico diz assim, vamos repetir os exames porque tem alguma coisa errada. Deus já tirou a enfermidade, a graça de Deus já foi lá e já limpou absolutamente tudo. O pecado, querido, e as dependências, ela nos empurra sempre para o fundo, mas a graça de Deus sempre nos traz de volta para a superfície. Os problemas, as dificuldades, as dependências, o pecado e uma série de outras coisas, porque muitas dependências se tornam pecados e muitos pecados se tornam dependências também, sempre vão nos levar para o fundo, mas a graça de Deus sempre vai nos chamar à superfície. Poderia aqui até te dar o exemplo de Jonas. Enquanto ele esteve no pecado da desobediência, foi parar no fundo do navio, do fundo do navio foi para o fundo do mar, do fundo do mar ele foi para o fundo da barriga do grande peixe, mas na hora que ele se arrependeu, aí veio a graça de Deus e faz ele ser vomitado. E o que eu acho interessante é quando você começa a analisar, por que é que o peixe vomitou ele? Porque Deus não deixou o peixe ter digestão durante 3 dias. Porque se tivesse funcionado o organismo do peixe normal, ele tinha sido destruído. Mas como o organismo do peixe não funcionou durante 3 dias, quando você está com o seu organismo não funciona, qual é um dos primeiros sintomas que acontece? Vômito. Então Deus usa a própria estrutura que Ele criou para fazer um milagre. Simples assim. Mas vamos voltar aqui para essa questão. Vamos deixar Jonas para outro dia.
Deus, Ele se importa, querido, com os pequenos detalhes da sua vida. A gente não leva em conta muitas vezes, né? Mas Deus, Ele se preocupa com os pequenos detalhes. Esse milagre, querido, não salvou apenas um jovem, salvou uma nação. Vou repetir. O milagre desse jovem, ele não salvou apenas aquele jovem que ia se tornar escravo por causa do machado. Ele salvou uma nação. Por que salvou uma nação, querido? Aquele rapaz, ele poderia entrar individualmente na falência, no anonimato, na escravidão. Mas quando ele clamou por Deus, quando ele clamou pelo Senhor para mudar a história dele, Deus interferiu de uma forma tão grande que aquilo trouxe um ímpeto maior para quem estava trabalhando com ele. Eles construíram uma casa maior, mais profetas foram levantados em Israel, e por causa disso até hoje essa nação sobrevive. Muitas vezes, querido, um milagre que Deus vai fazer na sua vida, entenda, não é só para resolver o teu problema. Um milagre de Deus na sua vida, muitas vezes é para salvar uma família inteira. É para salvar uma cidade inteira. É para levar pessoas que talvez olhem e dizem assim, eu nunca vi isso acontecer. Acontece, porque um milagre de Deus na sua vida tem um propósito. Sabe por que Jesus, toda vez antes de fazer um milagre, ele perguntava para a pessoa, o que queres que eu te faça? Parecia incoerente, né? O cara era cego, chegava, Jesus, o que queres que eu te faça? Ah, Jesus, me dá um cão guia, resolve. Não, o senhor não sabe, eu quero ver. Mas por que Jesus perguntava? Diga para mim, por quê, pastor? Porque todo milagre que Deus faz na sua vida vem embutido nele algo chamado responsabilidade. Se você quer milagre de Deus, junto com o milagre vem responsabilidade. Ah, eu não quero a responsabilidade, então não tem milagre. Ficou ruim agora, né? Pô, pastor, o senhor dá uma melhorada, piora e tal. Quando eu acho que vai decolar, piora de novo. Mas alguém tem que te dizer a parte ruim também da história. Quando você pedir um milagre de Deus, esteja disponível a também assumir as responsabilidades. Um homem, quando era cego em Israel, ele podia mendigar. A partir do momento que ele era curado, ele tinha que trabalhar. Não podia mais mendigar. Não podia mais se fingir de cego para receber esmola. Para você ver que ele recebia uma capa romana, que era o direito de esmolar. Quando ele era curado, ele tinha que devolver a capa. Por isso que Bartimeu, na hora que Jesus curou, a primeira coisa que ele fez foi pegar a capa e jogar fora. Diz assim, não preciso mais. A partir dali ele teve que trabalhar. Então toda vez que Deus faz um milagre na sua vida, querido, vem uma responsabilidade junto. No mínimo de testemunhar. Mas muitas vezes outras vão acontecer. Vou lhe dar um exemplo básico, prático. Ah, pastor, agora o senhor falou de carro, não sei o que, eu estou orando para Deus me dar um carro. Amém, Deus pode te dar um carro, sim ou não? Tem responsabilidade junto? Primeiro chama IPVA. Então, meu irmão, pede certo. Não, eu estou orando para Deus me dar uma Ferrari. Você consegue pagar o IPVA? Você vai passar a vergonha de ver sua Ferrari em cima do guincho do Detran, sendo rebocada para o pátio. Então, aquilo que você pede para Deus, saiba que tem uma responsabilidade. E eu finalizo essa palavra dizendo para você, saia da dependência. E eu vou lhe ensinar os passos para sair da dependência. Segundo o contexto da palavra de Deus. Primeiro passo, identifique onde a sua ferramenta caiu. Eliseu não fez um milagre à cega, ele fez com precisão. Ele podia muito bem, querido, fazer até o Jordão secar, mas ele olhou para o rapaz e disse assim, onde caiu? O rapaz teve que ir lá exatamente dizer, aqui. Isso mostra o quê? Identifique onde está a sua dependência. Eu estou dependendo de sentimento, estou dependendo que apareça alguém para me amar. Meu irmão, Jesus já te ama, dependa do amor de Deus. Não depende de amor de pessoas. Depois que você depender do amor de Deus, você vai se amar. E aí você vai cumprir o que a Bíblia diz. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O segundo, se ame. Terceiro, ame o próximo. Pastor, não está assim na Bíblia, é só ler e interpretar.
Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar os outros se você não se ama? Agora, com muito amor, assim, coração cheio de amor de quem ama a Deus, olha para o seu irmão e diz assim: toma, distraído. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Depois você se ama para poder amar o próximo. Agora tem gente que nem ama a Deus, nem se ama e quer que os outros amem ele. Meu irmão, está tudo errado. Saia da dependência. Reconheça, identifique o lugar onde caiu a sua dependência, para que um milagre aconteça. Não adianta você chegar hoje com Deus e dizer: Deus, resolve a minha vida. Resolve o quê? É a mesma situação. A pessoa chega e diz assim: pastor, eu quero uma oração. Oração para quê? Qualquer coisa. Eu não oro. Que isso, pastor? Não oro. A Bíblia diz que não tem que jogar pérola para porcos, meu irmão. A oração tem que ter propósito, tem que ter objetivo. A oferta tem que ter objetivo, tem que ter nome. Tem que ter. É a mesma situação aqui, querido. Você quer um milagre da parte de Deus? Especifique. Identifique onde você amarrou a sua dependência e busque uma intervenção de Deus exatamente ali. Porque tem gente que está com a vida travada porque amarrou sua dependência num pai que nunca teve. Vai doer, mas tem que ouvir, meu irmão. Está amarrado porque está dependendo até hoje de uma mãe que já até faleceu. Então hoje, em nome de Jesus, é dia de você depender do amor de Deus, liberar perdão para quem precisar e sair da dependência das emoções humanas, para poder você destravar na sua vida. Então, para sair da dependência e recuperar suas forças, você precisa confrontar o ponto exato onde você perdeu a sua essência. Onde você perdeu a sua essência, é lá que você precisa voltar e apontar para Deus para que o milagre aconteça. No lugar onde você deixou a sua unção afundar. Eu já fiz tanto para Deus, sim, mas você perdeu a sua unção onde? Precisa voltar lá. Onde você começou a depender dos elogios dos outros, meu irmão? E agora você se sente menosprezado, diminuído, porque as pessoas não abraçam mais, não dizem que você é importante, porque não elogia mais você. Meu irmão, volte lá, em nome de Jesus hoje, aponte e saia dessa dependência de elogio dos outros. Porque elogios, querido, eles são muito bons para inflamação é doença, inflamar o ego. Satanás tentou usar essa estratégia contra Paulo e Silas. Eles todo dia iam orar para a casa de Deus. O demônio usava uma moça e dizia: esses são grandes homens de Deus. Mas para você ver que não tinha nada a ver com Deus, ao ponto que a população reconhecia eles como se fossem dois deuses romanos. Chamavam de Júpiter e outro de Mercúrio. Porque os elogios, quando vem de pessoas, querido, não beneficia o céu, atrapalha o céu. Pare com esse negócio de viver dependente de elogio, meu irmão, em nome de Jesus. Isso é escravidão. Seja dependente do amor de Deus, que te abraça no momento bom, no momento difícil, no momento de dificuldade, quando você está só, Ele te abraça e diz assim: eu sou contigo, eu sou teu pai, não te abandono, ainda que a sua mãe abandone, eu, Senhor, não te abandono. É só dele que você tem que depender. Pare de depender do elogio dos outros. Ah, porque eu fiz e ninguém reconheceu. Você está fazendo para quem, meu irmão? Para quem? Pare de depender de elogios. Pare de depender de recursos e estrutura de terceiros. Pare de planejar a sua vida. Ah, por causa que alguém tem que me dar alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Porque isso, aquilo, outro. Tem filho que não prospera porque está na dependência se pai vai deixar herança. Como tem pais e mães que estão vivos e escravos, investindo nos filhos, dizendo: no futuro vai ter que tomar conta de mim. Isso é escravidão também, meu irmão. Em nome de Jesus, seja dependente de Deus. Não vai te faltar o pão, não vai te faltar o amor, não vai te faltar a graça, não vai faltar saúde, e por fim ainda vai ter vida eterna, meu irmão. Dependa só de Deus. Não queira depender de pessoas. Nem seja escravo, nem escravize ninguém na dependência, em nome de Jesus. Então o primeiro passo é esse: reconheça
onde a sua ferramenta caiu. Segundo, reconheça o limite do que é emprestado. Reconheça o limite do que é emprestado. Não viva, querido, debaixo de uma unção emprestada. O que é uma unção emprestada? Qualquer coisa, eu preciso que alguém ore por mim. Irmão, você tem unção para orar, ore você mesmo. Pare de viver debaixo de uma unção emprestada. Ainda tem uns que é pior ainda. A unção é tão emprestada que é emprestada ao título que alguém tem. Eu estou precisando de uma oração. Não tem problema nenhum em receber oração, querido. Põe a mão nas minhas palavras. Você não pode ser dependente a vida toda da oração dos outros. Mas uma vez ou outra, alguém orar por você, Deus ministrar, isso é perfeito, é bíblico. Agora, depender o tempo todo. Não, as coisas só acontecem na minha vida se fulano orar. E no dia que fulano morrer, não acontece mais nada? Tem outros que é pior. Deus quer usar alguém. Irmão, Deus me deu uma palavra, quero orar por você. Qual é o seu título? Você tem carteirinha de pastor? Não, só recebo oração de pastor. Não, meu irmão, pare com essa dependência em nome de Jesus. Pare, em nome de Jesus. Não viva também, querido, primeiro, não viva de unção emprestada, não viva de emoções emprestadas. Que emoção emprestada? Gente que gosta de um aplauso. Se não tiver aplauso, pare com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Aprovação das pessoas, esperar por sentimento dos outros, em nome de Jesus. Hoje é uma manhã de libertação. Saia das emoções emprestadas. As suas emoções precisam ser livres e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aproveite a palavra de Deus que liberta hoje e se livre das emoções emprestadas. Pare de esperar reação das pessoas ao seu favor para você se sentir melhor em nome de Jesus. Porque emoções emprestadas, elas funcionam por um pouco tempo, mas elas falham no momento da expansão. Vou repetir. Por que é que você não pode viver de emoção emprestada? Porque ela tem prazo de validade. Quando você precisar crescer e expandir, ela não vai ser suficiente. Aí você trava. Então é por isso que não pode viver de emoções emprestadas. Deus quer te dar uma experiência própria, meu irmão, em nome de Jesus, uma ferramenta que tem o teu nome, a tua identidade, para que você não viva dependendo da ferramenta de ninguém. Deus quer te dar uma unção própria, Deus quer te dar uma graça própria, Deus quer te dar uma sabedoria própria, para você não ficar dependente de sabedoria nem unção de ninguém, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus quer te dar uma prosperidade própria, para você não ficar dependendo de ninguém. Terceiro passo, devolva o que você tomou emprestado. De novo, pastor, porque se esqueceu, eu vou te lembrar de novo. Quem toma emprestado, vira escravo. Escravo não prospera. Se quer prosperar, devolva o que você tomou. Já sabe. Já sabe. Depender do que você tomou emprestado, querido, se torna escravo e vai limitar a tua expansão. Então eu quero fazer um desafio com você, amém? Isso, quem não falou está no amém também. Devolva tudo o que você tem emprestado dentro da sua casa. Até as Tupperware. As Tupperware. Que vai na casa dos outros, come, ainda leva um pouquinho para casa na Tupperware dos outros e não devolve. Como é que você quer prosperar, meu irmão? Devolva o que você tomou emprestado, seja dinheiro, seja ferramenta, pertence, emoções, sentimentos, tá? Dependência espiritual. Devolva em nome de Jesus. Leve a sério esse desafio, vá para sua casa, devolva, meu irmão. Chega lá, entra na porta desse homem, abre meus olhos, tudo que tiver aqui emprestado, deixa eu ver, porque eu vou devolver. Pastor, eu vou precisar contratar um caminhão, que contrate 2, mas seja livre. Seja liberto. E isso vai mudar não só os objetos de volta para casa do dono, mas mudar a sua vida também. Por isso que grande é a mudança, vai mudar a sua vida também. Em nome de Jesus. E o quarto e último passo, estenda a mão e aprenda a tomar posse do que é seu. Como é que finaliza esse milagre?
O profeta diz assim, onde caiu o machado? Rapaz, aqui. O profeta corta um pedaço de madeira e joga lá. Quando o machado flutuou, quem pegou o machado? O profeta? Não, o servo. Ele simplesmente falou para o servo, vai lá, ó, levanta, para de chorar, levanta, estende a tua mão e pega. Porque tem gente, querido, que quer que um milagre aconteça e que Deus leve um milagre completo. Querido, se você não se levantar e se posicionar, quem tem que pegar o milagre é você. Quem tem que segurar o milagre é você. Ok? Estendam, levantam, estende a ele a mão e toma. O milagre, querido, fez o ferro flutuar, mas Eliseu não pegou o ferro e deu ao jovem. Ele deu uma voz de comando, pegue você mesmo. Pegue você mesmo. O verbo hebraico aqui, para pegar, é o verbo lacar. Lacar, porque toda vez que se escreve com CH no hebraico, é um R escarrado. Lacar. Significa tomar, agarrar com firmeza, apoderar-se. É esse o significado. Porque o profeta está dizendo assim, ó, pegue agora com firmeza, se apodere. Pastor, mas não era emprestado? Sim, você vai pegar, vai devolver o ferro, e o que vai ficar com você? A posse. Você vai se apossar para nunca mais você precisar de nada emprestado. Não é um toque tímido, querido, mas assumir uma posição definitiva em Deus. Deus, querido, Ele faz a parte do impossível. Ele faz o ferro flutuar, Ele quebra ciclo, Ele traz a oportunidade, mas quem precisa assumir a responsabilidade de cuidar do milagre é você. Por isso que eu estou te dizendo, vou falar pela terceira vez, para depois dizer assim, não sei por que eu não prospero. Devolva o que você pegou emprestado. E se prepare para tomar conta do que é seu, que Deus vai lhe dar por posse, por herança, por verdade. Você precisa assumir responsabilidade, estender a mão, trabalhar, estudar, descer do pedestal, buscar ajuda, posicionar-se para que Deus te dê uma identidade de independência e maturidade. Milagres não são para pessoas imaturas. Milagres são para pessoas maduras. Porque quando o milagre acontece na vida do imaturo, ele transforma o milagre num problema. Tem gente que quando está na sua imaturidade, até Deus faz um milagre, ele é tão imaturo que ele chega a dizer para os outros que Deus gosta mais dele do que dos outros. Milagres são para pessoas maduras. Se quer milagre, busque maturidade diante de Deus. Chega, querido, de derrubar as árvores da sua vida com cabo vazio. Fazendo muito barulho, mas sem impacto. Se dispõe a descer, aprender, crescer, expandir com a ferramenta que Deus já colocou em tuas mãos. Chega de temer a escravidão por causa de circunstâncias, de dívidas emocionais, espirituais. Chega de sofrer, querido, pensando como vai ser o seu amanhã. Dependa de Deus. Deus quer hoje romper com todo o ciclo de trabalho, de recurso alheio e recuperar sua identidade em nome de Jesus. Hoje Deus quer colocar em suas mãos ferramentas poderosas para você vencer e parar da dependência dos outros em nome de Jesus. Chega de depender de pessoa, de recursos dos outros para você crescer e prosperar. Hoje, querido, dê o seu grito para Deus, dizendo: Deus me socorra, assim como aquele rapaz gritou e a vida dele foi mudada. Assim aconteça com a nossa história hoje neste lugar. A madeira da cruz, querido, foi lançada sobre as águas para resolver problema, e hoje Deus quer resolver o teu problema, os nossos problemas neste lugar, em nome de Jesus. Aquilo que está perdido, afundado, querido, hoje Deus vai trazer a superfície, mas Ele está dizendo para você: se levante, estenda a mão e tome posse do que é seu, em nome de Jesus, meu irmão. Se você pode, fique em pé e celebre ao Senhor, em nome de Jesus.
se levante, tome posse e saia da dependência. Saia da dependência em nome de Jesus. Essa manhã, querida, é uma manhã para Deus virar chave nas nossas vidas. Virar ciclos na nossa vida. Chegamos na metade do ano. Deus não quer que você termine esse ano do jeito que você começou. Ele quer virar uma chave na sua vida. Ele quer virar um ciclo na sua vida. E hoje Ele está nos dando ferramenta. Se liberte da escravidão do que é emprestado. Seja físico. Seja uma ferramenta de trabalho, de estudo, seja o que for. Seja emocional. Pare de depender da emoção dos outros. De palavras de afirmação dos outros, de aplauso dos outros, em nome de Jesus. Pare de depender da espiritualidade de outros. Seja você espiritual. Seja você a pessoa que tem comunhão com Deus. Seja você a pessoa que recebe palavras direto do trono de Deus ao seu coração. Em nome de Jesus. Pare de depender, querido, daquilo que você está querendo tomar emprestado para construir a sua vida. Deus está dizendo para você, se levante. Se posicione. Tome posse de tudo que Jesus conquistou na cruz, que é teu direito, é tua herança. Porque hoje Deus quer mudar a nossa história neste lugar. Eu não estou falando isso para emocionar você. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Hoje Deus está nos chamando para um posicionamento, para mudar a nossa história neste lugar. Então tome posse na autoridade do nome de Jesus. Largue mão, querido, da dependência, daquilo que é emprestado. E tome posse daquilo que o Senhor hoje libera sobre o céu deste lugar, sobre a tua cabeça. Há um novo tempo de Deus sobre a sua vida, um novo tempo de Deus sobre as suas emoções, um novo tempo de Deus sobre as suas conquistas, meu irmão. Há um novo pavimentar de Deus, mas hoje Ele está dizendo, reconheça onde afundou a tua unção, onde afundou as tuas emoções, onde afundou os teus propósitos. Pegue hoje a promessa de volta do Senhor. Pegue de volta a palavra que um dia o Senhor te liberou, a instrução que Ele já te deu, aquela que você já até desistiu. Tome hoje de volta e se posicione, porque Deus quer fazer o extraordinário e o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Olhe bem o que eu vou lhe dizer. O milagre que Deus quer fazer hoje em nossas vidas neste lugar não vai ser particular para você, mas vai influenciar muita gente a conhecer o Senhor, a ser transformado, a ser liberto, a sair de dependências que estão escravizando também na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que a partir de hoje, se você tomar posse dessa palavra, você vai ter um testemunho tão forte que pessoas vão chegar com você nas mesmas dependências que um dia você passou, e você vai dizer para ela, quando eu saí da dependência, Deus mudou a minha história. Saia da dependência e Deus também vai mudar a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte agora lá no lugar que você perdeu o seu machado, onde perdeu uma unção, onde perdeu a alegria de viver, onde perdeu a graça. Muitas vezes você perdeu num ato de desobediência, mas Deus é tão generoso que Ele perdoa. Perdeu quando você, em vez de tomar posse de uma palavra profética, você julgou a palavra, você julgou o profeta. Volte lá, pegue de volta, tome posse e diga, Senhor, eu tomo de volta hoje a palavra que o Senhor um dia liberou sobre a minha vida, aquilo que o Senhor um dia falou sobre mim, Pai. Eu botei de lado, tentei depender do meu esforço, do meu trabalho, mas hoje eu entendo que a minha dependência precisa ser só do Senhor. Eu quero sair da dependência das coisas humanas e materiais e depender do Senhor, depender da Tua presença. Enquanto você fala isso ao Senhor, nós vamos adorar o Senhor. E é o dia de você hoje tomar esta posição na autoridade do nome de Jesus. Se posicione. Pegue de volta o que você perdeu, para não depender mais de nenhuma dependência humana sobre a tua vida e o teu coração, em nome de Jesus. Aleluias. Digno é o Cordeiro de receber
a glória, força, honra, todo poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins que estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo, tu és santo, 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 tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Aquele que venceu a morte. Santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor. Santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá. Santo, santo, santo. Raiz de Davi. Santo, santo, santo. Estrela da manhã. Santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco. Santo, santo, santo. Seus olhos como chama de fogo. Santo, santo, santo. Na sua boca uma espada afiada. Santo, santo, santo. Está vestido com manto de sangue. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Rei dos Reis. Senhor, que nesta manhã, neste santuário, neste lugar, e a tua unção, a tua presença venha sobre as nossas vidas e corações. E aquilo, Senhor, até que a nossa mente tentou resistir da tua palavra, seja quebrantado pela tua presença, pela tua santidade neste lugar, em nome de Jesus. Para que possamos ser verdadeiramente livres, pois a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de toda dependência humana, de toda dependência de sentimento de pessoas, de recursos, de estrutura de pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. Para que possamos crescer, ampliar, meu Deus, chegar em expansão na autoridade do nome de Jesus. E que hoje, Pai, possamos entender que em cada um de nós já existe uma ferramenta,
Já existe um dom, já existe um talento, já existe uma unção que muitas vezes só precisa ser afiado, só precisa ser cuidado, trabalhado, lapidado, meu Deus, para que o extraordinário aconteça. E hoje vem esse tempo sobre as nossas vidas, os nossos corações, que a nossa dependência possa se limitar ao Senhor, e possamos declarar: Senhor, só queremos a Tua presença, não vamos pedir mais nada, Senhor, porque sabemos que a Tua graça nos basta, ela é suficiente. Que neste dia, ao cercarmos a mesa do Senhor, possamos cercar, meu Deus, com esse entendimento, que a nossa dependência está no Senhor, não em pessoas, em circunstâncias, em recursos que pertencem a pessoas, mas depende tão somente do Senhor, do Teu poder, da Tua graça sobre as nossas vidas e corações. Que essa manhã nos liberte profundamente, que queremos, Senhor, crescer e expandir com aquilo que não nos pertence, mas pertence a outros, e que possamos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, ver em nossas vidas, casas, famílias, igreja, sociedade, a expansão que vem da dependência exclusivamente do Senhor, para a glória do Teu nome. Assim nós te agradecemos, celebramos a Tua presença neste lugar, na autoridade do nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a exaltação, aleluia! Glória a Deus! E debaixo desse céu, querido, nós vamos participar da ceia do Senhor. Dependa só do Senhor, dependa do sacrifício da cruz do Calvário, dependa da presença do Senhor em sua vida, porque hoje é dia de sair das dependências humanas e cairmos no colo do Senhor para vivermos aquilo que Ele tem para nós. A ceia é um ato profético que mostra que foi pago um alto preço, que já foi conquistado, que já foi entregue a cada um de nós. A redenção, a salvação, o perdão dos pecados, o direito de ser feito filho, herdeiro das bênçãos espirituais e por fim herdeiro da vida eterna. Que ao participarmos da ceia hoje, possamos participar com esse entendimento, o entendimento bíblico da palavra. Não participe da ceia com dependências ou pendências humanas, e muitas vezes se inventam uma série de situações só para trazer julgo, mas participe da ceia com o entendimento bíblico, que é para lembrar do tamanho da redenção, do tamanho do amor, do tamanho da graça, do tamanho da misericórdia que nos alcançou, para que possamos fazer isso na expectativa de um dia cearmos com o Senhor na eternidade. Por isso, enquanto nós continuamos a adorar o Senhor, receba do pão, receba do cálice. Depois que você receber, une em família. Se não tiver alguém, se junte a uma família, para depois cearmos juntos na autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluia! Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no Teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no Teu trono. Oh, vem, Senhor, com a Tua nuvem de glória. E uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória.
santo, 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 tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Aquele que venceu a morte, santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou, santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor, santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá, santo, santo.